Vamos lá, CFO, para o nosso quarto tema do nosso segundo módulo. E hoje o que a gente vai ver aqui? Não vamos ver temas por tópicos, tá? Mas vamos ver aqui um tema que é o que a gente chama de reversível. Esse tema tem um grau de dificuldade específico e cai esse tipo de tema, né? Isso aqui é um jogo de articulação que as bancas fazem e às vezes confunde o candidato. E como o Instituto, a OCP, é uma banca que pontua bem o conteúdo, a gente precisa prestar atenção, porque nesse tipo de tema, no tema reversível, é comum que o candidato pontue pouco, pontue baixo no critério conteúdo. Por quê? Porque ele se confunde num ponto aqui, que é o que a gente vai abordar nessa aula de hoje, tá? Então vem comigo, preste atenção direitinho que você vai entender como fazer um tema reversível. Você vai identificar que o tema é reversível e vai saber resolver quando ele aparecer na prova, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o tema? Olha só. Esse tema aqui vai fazer o bombeiro e o policial, tá? Foi um tema que caiu pela IAUPE em 2017 para o CFOA de Pernambuco. Bora ver aqui. Só que eu fiz aqui uma adaptaçãozinha. Não, adaptei não. Tá do jeitinho que veio lá. Ó, redija um dissertativo na norma padrão sobre o tema profissional de segurança pública, sujeito ativo e passivo dos direitos humanos. Então, qual é o tema? Profissional de segurança pública é um tema bem abrangente, relacionado aos direitos humanos. O que é que a banca quer que a gente veja, que a gente escuta? Que o profissional de segurança pública também é, né, um sujeito passivo dos direitos humanos, ele não é só ativo. Então, quando ele é ativo, quando ele está ali defendendo o cidadão, né, então ele está colocando os direitos humanos em prática, no exercício, mas ele é passivo dos direitos humanos também, porque ele deve ser protegido. E fala-se muito nisso, né, ultimamente, nos últimos anos, na proteção do profissional de segurança pública, que ele está ali para proteger a sociedade, mas quem protege ele? Porque o Estado, né, do jeito que hoje o Estado atua, com equipamentos, digamos assim, menos poderosos, potentes aí do que o do crime organizado, por exemplo, né? Então, os profissionais de segurança pública, que são os representantes oficiais do Estado frente à violência no país, têm recursos mais antigos do que o crime organizado, ele não pode. Então, quem vai proteger esses agentes? Esse é o tema, tá? Esse é o tema. Agora vejam aqui um detalhe. Quando a gente fala que os agentes de segurança pública são agentes ativos e passivos dos direitos humanos, o que isso significa? Significa que tanto eles serem ativos é positivo, quanto eles serem passivos é positivo. Eles exercerem os direitos humanos é positivo e eles serem protegidos pelos direitos humanos também é positivo, certo? Então a gente vai colocar esses dois pontos no começo da introdução, que aqui é um tema normal, um dissertativo padrão, né? Que a gente chama com introdução, D1, D2 e conclusão. Vamos colocar os dois aspectos no D1, né? A gente vai trabalhar no D1, no aspecto positivo ali, tanto ele sendo ativo como passivo dos direitos humanos. E o que a gente vai colocar como contraditório? O contraditório no tema desse é exatamente quando os agentes de segurança não são cobertos pelos direitos humanos. Que é isso que a gente acabou de falar, né? Eles são os representantes do Estado, mas e aí? O Estado protege eles? E aí, como é que o Estado vai proteger os agentes de segurança? Vai proteger com uma série de recursos que é necessário, que se fala muito atualmente, e que é preciso que haja como reforço aí dentro do campo da segurança pública. São esses pontos que a gente vai abordar na nossa aranha. Então vamos lá para a nossa aranha, bora montar ela com aspecto positivo e negativo e ver como é que a gente vai desenvolver essa ideia. Fechou? Olha só. Colocamos lá no meio, né, o agente de segurança pública como sujeito ativo e passivo dos direitos humanos, e aí a gente vai para os aspectos positivos, ele sendo agente que recebe os direitos humanos e que executa os direitos humanos. Ó, no que tange os direitos fundamentais dos profissionais de segurança pública, né, a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando a inviolabilidade da integridade física e moral. Olha, isso aí está no artigo 5º da Constituição Federal. Só prestem atenção um detalhe que a gente também vai falar no próximo módulo, que é a entrada do LI no dissertativo. Aqui
a gente está falando tal como está na lei, na Constituição Federal. Mas num texto dissertativo, nós não devemos usar o li. E no próximo módulo a gente vai falar sobre ele como erro gramatical comum nas provas, tá? De redação. Aí vamos lá. Como sujeitos ativos dos direitos humanos, os profissionais de segurança pública têm o dever de proteger e garantir tais direitos a todos os cidadãos sem distinção. Então aqui é ele garantindo os direitos, né? O Estado, por meio de suas instituições, deve prover as condições necessárias para que esses profissionais desempenhem suas funções de forma adequada, assegurando condições de trabalho dignas. Olha aí o Estado como promotor dessa segurança, né, dos agentes. É igualmente relevante destacar que os profissionais de segurança pública também são passíveis de direitos humanos e devem ser protegidos contra violações de seus direitos individuais e coletivos. Então, são exemplos de direitos que devem ser garantidos a esses profissionais: o direito à integridade física, a proteção contra o tratamento cruel, desumano, degradante, bem como o direito à sindicalização, todos eles lá no artigo 5º da Constituição. Vale ressaltar que a atuação das forças de segurança deve sempre se pautar nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme determina o artigo 37 da Constituição. Então aqui já é como o agente exerce os direitos humanos, tá? Então aqui nas perninhas vocês estão vendo que está colocado de forma aleatória, né? Quando vocês forem pensar o tema, vocês vão ver, primeiro vocês vão falar de uma parte, né, deles como agente, por exemplo, né, executores dos direitos humanos, e depois no mesmo parágrafo vocês vão falar deles como agentes que recebem, né, que são também protegidos pelos direitos humanos, tá? Aí vamos lá para o aspecto negativo. O que a gente pode abordar como contraditório no D2, né? Ao mesmo tempo em que é sujeito ativo dos direitos humanos, o profissional de segurança pública também enfrenta desafios e situações que podem colocar em risco sua própria integridade física, emocional e moral. A falta de proteção adequada por parte do Estado se evidencia no fornecimento de equipamentos e estrutura de trabalho precária, falta de treinamento adequado, salários insuficientes e poucos benefícios. Olhem só, quando a gente for falar do Estado, amenizem, tá? Não vai falar que o Estado é ineficiente, não sei o quê. Não pode. A gente sabe, não pode. A gente tá ali, ó, concorrendo ao cargo público, a gente não pode meter o pau no Estado, tá? A gente precisa falar do Estado, falar de negligência, falar de uma forma leve, bonita, né? A gente tem que falar um negócio assim do Estado. Então, é insuficiente, tá? Nada muito categórico com relação ao Estado, tá? Pelo amor de Deus. Se liguem nisso, porque tem um pessoal aí que tá lascando o pau no Estado aqui em algumas redações e eu tenho que ligar o botão de alerta para vocês prestarem atenção. Não sei se é porque eu falo aqui no vídeo, às vezes eu não percebo, mas vocês precisam se ligar aí, tá? Na hora da situação de escrita é diferente. Algumas coisas eu falo aqui mais para ilustrar, pra gente entender melhor o tema. Mas na hora que a gente tá escrevendo, a gente precisa selecionar direitinho ali a linguagem, né, o vocabulário que a gente vai usar para não ser muito crítico com o Estado, tá bom? Então aqui, a ausência de investimento do governo na segurança desses trabalhadores gera um sentimento de abandono, desvalorização e desmotivação, impactando diretamente a qualidade do trabalho prestado e a eficiência no combate à criminalidade. Então, esses são pontos que podem ser trabalhados aí no aspecto negativo, tá? Colocar essa coisa mesmo da atenção estatal e dos equipamentos ali que são comuns aos órgãos policiais, essa atualização desses equipamentos, né? Para que a polícia possa se munir, né? Se proteger ela mesma, ela ter a proteção estatal e ela também possa se proteger sozinha, tá? E os membros entre si também possam proteger uns aos outros. Isso já existe dentro da disciplina militar, que a gente falou um pouco já, né? Nos outros temas, mas é importante sempre esse reforço dentro das corporações. E vamos ver como é que a gente resolve esse tema na solução, né? Como é que a gente soluciona esse problema. Qual é o problema? O problema é que os agentes de segurança são ativos dos direitos humanos, executam, e são passivos dos direitos humanos, recebem, devem ser protegidos. Mas, na verdade, né, a problemática é que muitas vezes eles não são protegidos, eles não são por aqueles pontos que a gente abordou ali no D2 e também na introdução. Então, agora a gente vai solucionar. Como é que a gente soluciona? Quais são possíveis soluções para essa questão? Bora ver. É dever do Estado assegurar a proteção, promoção e garantia dos direitos tanto dos profissionais de segurança quanto dos cidadãos, visando sempre a construção da sociedade mais justa e igualitária. Ok, garantir os direitos humanos do profissional de segurança pública é fundamental não apenas para a sua dignidade e bem-estar, mas também para a eficácia do seu trabalho. Um profissional que se sente amparado e respeitado tem maior capacidade para agir de forma humanitária e de acordo com os princípios éticos que regem a sua profissão.
É preciso promover uma cultura de respeito aos direitos humanos dentro das instituições de segurança pública, por meio de capacitação e treinamento adequados. Olha aí, né? A inserção que já existe, mas é importante promover a cultura. Olha só, uma coisa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos já ser, porque ela já é estudada dentro dos batalhões, tá? Dentro das instituições militares. Outra coisa é inserir a cultura. Uma coisa é a gente estudar, outra coisa é a gente internalizar aquelas regras e colocá-las no nosso comportamento. Então, aquele negócio mais ou menos que a gente chama de consciência, né? Se conscientizar. Aí, poxa, mas fulaninho, olha o que fulaninho faz, ele não tem consciência, ele joga o lixo na rua. O que é ter consciência? É entender que uma ação desse tipo, né, de jogar o lixo na rua, é prejudicial não só para a limpeza da cidade, né, a organização dos espaços públicos, de espaços sociais compartilhados, como também é prejudicial para o meio ambiente, para o sistema em que todas as pessoas vivem. Então, quando dá uma chuva, todo mundo se prejudica. Tanto a pessoa que fica presa no trânsito ali porque não anda por causa dos alagamentos, como pessoas que sofrem desabamentos ou coisas do tipo. Tudo isso tem muito a ver também com as formas de descarte na sociedade do nosso lixo. Então, ter consciência significa você não apenas entender aquele conteúdo, aquele assunto, mas você internalizar nas suas ações. E é isso que precisa dentro das academias, das instituições militares, porque o conteúdo já é ensinado lá dentro, mas é preciso que haja a cultura, né? Que seja inserida essa cultura para que as pessoas comecem a praticar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por fim, é importante a conscientização sobre a importância de respeitar a integridade física e emocional dos cidadãos, bem como dos próprios colegas de trabalho. Então, essa conscientização aí, geral, né? Tanto entre policiais, né? Os agentes de segurança e os de defesa social, né? A gente está falando aqui não só de policial militar, mas está falando de policial, de bombeiro, de perito, né? De policial penitenciário. Então, tanto é importante haver o respeito entre cidadão e os profissionais de segurança pública, quanto entre os cidadãos, os profissionais de segurança pública e a sociedade civil. Então, esse respeito, essa conscientização, esse olhar, né, de proteção para o outro, é necessário que seja fomentado, né, dentro das instituições, nas ruas, pelas mídias, entre os cidadãos, de um modo geral, né, que faça parte da cultura do país. Porque nós sabemos que os profissionais de segurança pública muitas vezes são hostilizados pela sociedade, né, que não entende o trabalho muitas vezes dele, e também por causa das polêmicas que as mídias trazem nos noticiários, não é isso? Fechamos então? Então aqui a gente fecha esse tema. Esse é um tema que a gente chama de reversível, porque o que é que as pessoas fazem? Falam só do aspecto positivo, não mencionam o aspecto negativo, ou então fazem o quê? O agente de segurança pública é ativo, mas ele também é passivo, e vai em cima desse argumento, ao longo do texto inteiro, e aí não evolui nas palavras-chave, ou seja, no desenvolvimento do conteúdo, e o texto acaba esvaziado de conteúdo. Se vocês observarem na hora da produção as palavras-chave que eu sublinhei aqui, vocês vão ver que são palavras diferentes, tanto de um lado quanto do outro. A maior parte é diferente, tem uma linha de desenvolvimento, de evolução, desenvolvimento. E é isso que vocês precisam fazer. Você tem que ficar muito atento, porque esse tipo de tema automaticamente parece muito fácil na hora do candidato resolver na prova. E é fácil, flui com facilidade, mas qual é o problema? A pontuação de conteúdo depois. Por quê? O candidato ele vai no argumento reversível. O mesmo argumento que ele usa para o aspecto positivo, ele usa para o negativo. E isso aí é a reversibilidade da argumentação. E quando a argumentação é reversível, ela não evolui no campo do conteúdo. A gente não pode usar o mesmo argumento para o aspecto positivo e negativo. Vocês estão vendo aqui que tem argumentos diferentes, palavras-chave diferentes. E é isso que vocês precisam fazer sempre que vocês detectarem um tema reversível lá na prova. Porque, é claro, isso aí é uma pegadinha, faz parte das pegadinhas das bancas, de um modo geral de concurso, eliminar as chances do candidato pontuar alto. Então, as bancas criam, muitas vezes, por um critério mesmo ali de, como é que eu posso dizer assim, de seleção, né, criam dificuldades interpretativas dentro dos temas para que os candidatos tropecem ali naquela interpretação e já cheguem na redação com menos pontuação do que outros que vão ficar mais atentos a essa questão da formulação das propostas. Beleza? Então a gente fecha aqui o nosso segundo módulo. Eu fico aguardando a redação de vocês e a gente vai se falando. Fechou?